Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Mais uma vez, eu aqui presente para a gente ter uma aula de história que envolve o tema do capítulo 7, Linguagens e Tecnologias no Estudo da História. Como a gente vai fazer para estudar esse capítulo? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a importância da escrita na construção da história. Depois, nós vamos falar um pouco sobre as fontes. O que são fontes históricas? Como as fontes contribuem para a formação de um trabalho científico histórico e, por consequência, né, a formação de um material, de uma apostila de história assim como essa que vocês têm, né? E dos tipos de fontes variados, né? Fontes escritas, fontes materiais, né? Fontes imagéticas, enfim. A aula e os vídeos que eu vou gravar hoje para vocês vão estar ligadas a essa questão, tudo bem? Então vamos com calma, vamos entendendo pouquinho por pouquinho o que é cada coisa. Sempre lembrando que é importante vocês, depois de verem esse vídeo, lerem o texto da apostila, pois lá está bem apresentado, está bem clara as ideias que a gente vai discutir hoje. O material está nota 10. Então vamos lá? Vamos com calma, gente? Então simbora! Bom, história e linguagem, gente, é um consenso. Estamos no século XXI, um século, né, repleto, digamos assim, pelas potencialidades da escrita. Só que a escrita que hoje nós temos, ela já não é mais a escrita de 10, 20, 50, 100 anos atrás, né? As palavras elas vão tomando outras formas, novas palavras surgem e, mais do que isso, novas ferramentas de comunicação surgem para, de fato, aproximar mais as pessoas da linguagem e, sobretudo, da escrita. Nós somos seres humanos, né? Nós dependemos da comunicação para se fazer, né, entender. Nós dependemos da linguagem, nós dependemos da escrita para expor sentimentos, ideias, intenções. Por isso que temos que levar em consideração que vivemos num mundo, né, estritamente ligado à escrita, só que de formas, né, suportada a escrita de formas diferentes a partir de mídias, né, que são criadas ao longo do tempo, como foi o papel lá atrás e como é o computador e o tablet, enfim, as linguagens das redes sociais que nós, que são exemplos que nós possuímos. Tudo bem? Mas a gente tem que levar em consideração também que ao longo da história da sociedade, né, existiram aquelas pessoas que se preocupavam em passar, né, uma comunicação a partir dos recursos orais. Né? Eram geralmente pessoas que eram as mais antigas de uma certa comunidade, né? Idosos que já tinham passado um bom tempo, né, nessa sociedade, né, mais antigo que outras pessoas, e essas pessoas elas tinham o objetivo de contar, né, certas histórias, né, para dar o exemplo para as outras pessoas, para que as pessoas escutassem, entendessem e aplicassem nas suas vidas a moral daquela história. Isso aconteceu no mundo greco-romano, isso aconteceu na Europa Ocidental e aconteceu também na África. Sim, na África existia, né, um personagem tribal, uma pessoa exclusivamente dedicada a contar histórias para a sua tribo, que se chamava griot. Repetindo, griot. Griot era a pessoa responsável em contar, né, lendas, mitos, para que as pessoas escutassem e aplicassem, né, a moral dessas histórias nas vidas dessas pessoas. Tudo bem? É importante levar em consideração que uma escola de samba daqui do Rio de Janeiro, ela fez um samba enredo, né, cujo objetivo era contar essa história da África e levou em consideração, ao falar de uma região específica, a Guiné Equatorial, né, o papel do griot dessa região, lá na história da Guiné Equatorial, em passar, né, lendas, mitos sobre aquela região.
tudo bem? Vale a pena vocês pesquisarem no YouTube o samba enredo da Beija-Flor, que envolve a palavra griot, isso que a gente está falando. Beleza? Mas, né, a sociedade ela vai evoluindo, né? As pessoas vão se transformando, as pessoas e as tecnologias e a comunicação vão sofrendo transformações, correto? Não é por acaso que no século XIX, né, diante da necessidade de entender o passado, né, a história ela se torna uma disciplina científica. Como assim? Gente, a história, ela, como nós entendemos hoje, como uma ciência, ela só passa a ser ciência lá na Europa no século XIX. A Europa que estava preocupada em saber do seu passado, em saber das origens, né, das sociedades europeias. A partir desse momento, a história encontra, né, um lugar nas faculdades. Começa-se a fazer trabalhos científicos envolvendo civilizações antigas, né? É nesse período que inicia-se a busca da cidade de Troia, aquela lá de Heródoto, Troia, né, que foi invadida pelos gregos, né, nesse conto que está lá na Ilíada, né, feita por Homero. Então, passou-se, a partir de um cientista, né, tentar descobrir a origem dessa cidade. E ele acha a origem dessa cidade, mediante o quê? Mediante um estudo científico, mediante um método, né? Então, a partir desse momento, né, passou-se a levar em consideração que a história poderia ser uma ciência, né? De modo que a história teria um método, né? Teria fontes para produzir um trabalho científico. Isso aconteceu lá na Europa do século XIX, tudo bem? Então, mediante a isso, considerou-se que a história só seria história a partir de fontes, né? Ou seja, instrumentos que ajudam a gente a entender e reconstruir o passado, né? Escritos, exclusivamente escritos. Como assim, professor? Era isso mesmo. Lá no século XIX entendia-se que a partir das fontes escritas, exclusivamente, poderia se construir a história, somente por fontes escritas, né? Esse foi o começo. Então, tudo que foi considerado sem escrita, né, no que tange a produções antigas, foi, né, colocado na classificação de pré-história, ou seja, tudo que veio antes da criação da escrita, tudo bem? Então, pré-história, onde não existia escrita. Quando o ser humano, lá no período neolítico, né, a partir do período neolítico, começou a, de fato, né, a criar uma linguagem, né, regida por letras, por sons, né, passou a nomear certos elementos da natureza, né? Daí, né, esses cientistas, né, que estavam com a preocupação de colocar a história no patamar científico, né, defenderam que, a partir daí, o ser humano começou a criar história. Por quê? Porque ele começou a escrever, a relatar. Então, tudo, na visão deles, né, tudo que não foi escrito não é história, né? Pintura, esculturas, isso não é história, isso é pré-história. Tudo bem? Beleza. Mas, né, chegamos no consenso atual, né, os trabalhos, né, mais atuais, né, dizem que não, muito pelo contrário, né? O ser humano ele já estava produzindo história mesmo que pinturas, mesmo que pintadas, mesmo que essas evidências fossem repletas de signos, né? Com significantes, significados, ilustrações. Isso é considerado história. Isso é considerado um tipo de fonte histórica, tudo bem? Então é necessário vocês levarem em consideração o seguinte: lá no século XIX, né, pensava-se que a história só poderia ser produzida e ser considerada, né, um instrumento científico mediante as fontes históricas escritas, beleza? Mas com o passar do ano, né, com o passar dos tempos, isso mudou, tudo bem? Tudo que foi produzido pelo ser humano, com uma intencionalidade, seja escrito, seja
pintado, seja moldado, pode ser considerado como fonte histórica, beleza? Então, nessa imagem que eu coloco para vocês, né, eu apresento aí dois jovens, que nem vocês, estudando, lendo num tablet em 2020, né? E na outra imagem eu apresento, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Um português arcaico de 1500, onde ele, né, a partir de seus versos, tenta, né, passar para o rei Dom Manuel, né, a imagem dessa terra achada que foi Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, e depois se chamou Brasil. Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí? Olha, lembrando que vocês podem voltar o vídeo para ver novamente uma passagem que não conseguiram entender, enfim, vocês podem fazer esse movimento, tem essa liberdade, ok? De boa? Então, queridos, a partir do segundo vídeo, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa discussão do capítulo 7. Vamos conversar um pouco que tipos de fontes a história é construída. Vamos falar de fontes escritas, vamos falar de fontes imagéticas, né? Vamos falar sobre o papel do historiador, tudo bem? Tá certo? E mais do que isso, vamos falar da importância da problematização das fontes históricas. Porque não adianta nada, né? Eu já vou adiantando para vocês, não adianta de nada, né? Um historiador, um pesquisador, coletar um número máximo de fontes sem fazer uma pergunta para essas fontes, sem questionar essas fontes, sem procurar uma resposta à sua pergunta nessas fontes, tudo bem? Senão vira, né, copiar e colar. E não é assim que é construído um trabalho de história, um trabalho histórico, né, sério, científico. É necessário, né, buscar as respostas das perguntas que o historiador faz, né, a partir do questionamento das fontes, a partir de uma melhor leitura das fontes, né? Seja ela escrita, seja ela imagética, tudo bem? Tudo a partir de um método. A gente vai fazer um exercício bem prático no próximo vídeo sobre, né, a importância de se ler com um olhar crítico, né, determinada fonte que chega até nós a partir de uma pergunta, né, que nós queremos que seja respondida, uma pergunta histórica. Por que que era assim? Eu quero investigar como era a educação na antiguidade, como está proposto na apostila de vocês. Só que a partir, né, do questionamento das fontes, é possível chegar, né, a outros caminhos, a certos problemas, que é necessário a gente ter uma visão crítica, ter um método para poder extrair o de melhor, né, daquela fonte, para construir um trabalho científico histórico sério, legal, nota 100. Beleza? Então, queridos, até o próximo vídeo e bom estudo!